Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós temos, ao longo das nossas últimas quartas-feiras, nas nossas reuniões de oração e ensino, refletido acerca da leitura bíblica. Não são instruções técnicas, são reflexões, são mesmo palavras devocionais que nos fazem refletir acerca da necessidade, dos objetivos, das formas pelas quais nós, como povo de Deus, nos dedicamos à leitura bíblica. Especialmente nas últimas semanas, temos aqui pensado acerca dos objetivos. Quais os alvos que nós estabelecemos quando abrimos a Bíblia para ler? E talvez se nós fizéssemos uma pesquisa, no meio evangélico, algumas pessoas se mostrassem um pouco reticentes, se mostrassem um pouco exageradamente cuidadosas acerca da leitura bíblica, porque elas lembrariam daquele texto que diz: a letra mata. E isso, de alguma forma mal entendido, faz com que a pessoa pense que ler a Bíblia de uma forma sistemática, estudar a Bíblia com aprofundamento, vai causar mais dano do que benefício. Então eu queria nessa noite continuar essa reflexão acerca do objetivo e dos alvos que nós estabelecemos para a nossa leitura bíblica. E eu queria fazer isso a partir de um texto bíblico muito interessante, que está em 2 aos Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 7 até o capítulo 4, versículo 6. Mas a princípio eu queria ler com vocês apenas um versículo. 2 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. Enquanto vocês abrem, eu queria contextualizar o texto que nós vamos ler ao longo dessa nossa reflexão. O contexto maior em que este texto está inserido é a defesa que Paulo faz do seu ministério. Se nós fôssemos elencar alguns aspectos importantes da vida de Paulo, para os objetivos desta reflexão de hoje, nós poderíamos dizer que Paulo era alguém que conhecia as Escrituras profundamente. E foram essas credenciais, dentre outras, que o habilitou a ser um líder judeu, um líder religioso judeu. Ele mesmo diz, nós vimos isso no livro de Atos, que ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, mas que foi criado em Jerusalém, a sede da religião judaica, e não apenas ele cresceu naquela cidade, mas estando ali, ele foi ensinado, ele foi educado por um famoso rabino da época que se chamava Gamaliel. Então, na condição de um discípulo judeu, provavelmente Paulo leu as Escrituras muitas vezes. E com toda certeza também poderíamos dizer que ele tinha memorizado diversos trechos das Escrituras que ele tinha em mão, que até aquela época era o Antigo Testamento. Mas agora, quando escreve esta carta, esta segunda carta à igreja de Corinto, Paulo, agora na condição de um discípulo de Jesus, ele observa que há uma diferença entre a forma como ele lê as Escrituras, da forma como ele costumava ler as Escrituras antes, quando ainda não tinha encontrado-se com Cristo e não tinha sido transformado por Ele. Paulo observa que ele e os seus compatriotas judeus leem as mesmas Escrituras, mas no final das contas eles não veem a mesma coisa. Eles leem os mesmos textos bíblicos, as mesmas narrativas, mas no final eles não chegam às mesmas conclusões. O que é que tem de diferente entre eles? Esse texto vai então falar sobre isso, e a partir dele nós vamos poder entender acerca do nosso objetivo ao lermos a Bíblia. Leamos apenas o versículo 6. O texto diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito.
pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não quero fazer uma análise desse versículo agora, especialmente quanto a essa controvérsia, quanto a esse mal entendido, a partir do qual as pessoas, muitas delas evangélicas, se recusam a um estudo bíblico mais aprofundado, alegando que esse estudo bíblico mataria. Eles interpretam a letra como o estudo bíblico que finalmente mataria o leitor. Eu espero que na continuação da nossa reflexão você mesmo possa entender a que o apóstolo refere-se quando ele menciona a letra que mata. Ok? Então, num primeiro momento eu queria que nós seguíssemos nesse texto e víssemos que Paulo está fazendo aqui uma comparação e ao mesmo tempo Paulo está estabelecendo contrastes entre a antiga aliança e a nova aliança. Vamos ler dos versículos 7 ao versículo 11. Paulo diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. No primeiro momento que a gente vê nesse texto é uma comparação. Paulo está dizendo que entre a antiga aliança e a nova aliança, há algumas coisas que estão em continuidade. E entre elas, o fato de que ambas apontam para a glória de Deus. A antiga aliança, centrada na lei, apontava para a glória de Deus. A nova aliança, centrada no evangelho da graça, também aponta para a glória de Deus. E uma prova, Paulo aponta nesse texto, de que mesmo a antiga aliança da lei, ela revelava a glória de Deus, é que quando Moisés trouxe a revelação da lei para o povo, a glória de Deus resplandecia em seu rosto. Isso era algo tão incômodo para aqueles que o ouviam, que depois que Moisés falava com eles, Moisés encobria o rosto. A ocasião em que Deus entregou a sua lei foi uma ocasião dramática. A celebração do antigo pacto, da antiga aliança, da lei, foi algo assustador. Estava Israel ao pé do monte e tudo aquilo ali em volta era uma cena dramática. Havia uma nuvem densa em cima do monte, havia fogo, havia o som forte de trombetas, e eles se sentiam apavorados. Não foi um encontro agradável de Deus com o seu povo, foi um encontro atemorizante. E todo esse temor se devia pelo fato de que Deus estava ali, não apenas trazendo uma mensagem, mas que Deus estava revelando a sua glória à nação. E essa glória foi revelada à medida em que Deus também entregava a sua lei, como uma descrição da sua santidade e da santidade que ele exigia do seu povo. Mas além desse elemento de comparação, Paulo também está fazendo contrastes. Se por um lado, a revelação da lei apontava ou revelava a glória de Deus, agora com o evangelho, essa glória de Deus poderia ser vista de uma forma muito mais nítida, ou com muito maior intensidade. E ele fala, por exemplo, que a aliança da lei, ela era baseada na letra, ao passo que a aliança do evangelho, a nova aliança, ela é baseada no Espírito. Os profetas já tinham falado sobre isso, Jeremias,
Ezequiel já haviam falado de um tempo, quando Deus estabeleceria um novo pacto com o seu povo. E nesse novo pacto, as leis não seriam outra vez escritas em pedras, mas que agora, por seu Espírito, Deus inscreveria suas leis no coração do seu povo e os habilitaria a viver em obediência a essa lei. E é por isso então que Paulo fala sobre esse antigo pacto como a letra e o novo pacto como o Espírito. Além disso, Paulo diz que o antigo pacto produzia morte, a lei produzia morte. Não porque ela fosse deficiente, não porque tivesse algum problema com a lei de Deus, ou porque esse fosse o seu objetivo primário, mas por causa da nossa condição de homens caídos e de homens pecadores. A lei, que essencialmente é boa, por causa da nossa natureza pecaminosa, ela não consegue produzir a vida pretendida e acaba então produzindo a morte. Paulo já tinha falado sobre isso. Em Romanos capítulo 7, versículo 10, Paulo diz: descobri que o próprio mandamento, que fora destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, por causa da carne. Paulo também diz que a antiga aliança, em comparação com a nova aliança, ela trazia condenação, quando agora o Evangelho traz a justificação ou a justiça que provém por meio da fé. E por fim, vocês viram, Paulo diz que a antiga aliança ela era temporária, era uma glória que se desvanecia, era uma glória que estava se apagando, em contraste com a nova aliança de Cristo, que é permanente, uma glória que não se acaba, uma glória eterna. Na sequência do texto, então, é que Paulo vai falar sobre essa relação que existe entre a leitura da Bíblia e a revelação da glória de Deus. Queria que você então continuasse lendo esse texto comigo, do versículo 12 até o versículo 18. Paulo diz: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Repare bem na expressão, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quando os livros de Moisés são lidos, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. É interessante observar como Paulo aqui nos lembra que a antiga aliança trazia temor, mas essa nova aliança ela traz confiança. Nós não estamos ao pé do monte tremendo de medo. Todos nós, discípulos de Cristo, estamos agora aos pés da cruz. E aos pés da cruz, diante daquilo que Cristo fez por nós, nós temos confiança. Mas Paulo diz que essa era a situação dele. Comparando com seus compatriotas judeus, eles estavam numa condição completamente diferente. Moisés diz que da mesma forma como Moisés cobria o seu rosto, os judeus também estão cobertos, de forma que eles não conseguem perceber a glória de Deus todas as vezes que eles leem o livro da aliança, todas as vezes que eles leem os livros que Moisés escreveu. E esse véu, segundo o texto que nós lemos, não está apenas encobrindo os seus olhos, mas diz que ele também está encobrindo a sua mente e está encobrindo o seu coração. Imagine então a totalidade de encobrimento
que havia sobre esses incrédulos. Não podiam ver a glória de Deus, não podiam entender a revelação dessa glória, e não poderiam também recebê-la com fé e com ação de graças, porque o seu coração também estava encoberto. E Paulo diz que é só Cristo que pode abrir os olhos. É só Cristo que pode abrir a mente. É só Cristo que pode descobrir esse coração. E é interessante porque a palavra revelar significa exatamente isso, é tirar o véu. Então veja que coisa interessante. Por um lado, nós temos um Deus que se revela. O nosso Deus não está escondido. O nosso Deus não está dificultando o acesso a Ele. Nosso Deus se revelou. Desde que Deus fez o mundo, Deus também se revelou primeiramente, inclusive a partir da criação. Também a partir da consciência. E depois disso, Deus nos deu a sua revelação especial, falando conosco em palavras humanas. Falando conosco com discurso humano. Então Deus é um Deus revelado. O véu não está sobre Deus. Esse texto mostra que se há algum véu encobrindo, é sobre os olhos, é sobre a mente, sobre o coração dos incrédulos. E é somente Cristo que pode agora tirar o véu, não sobre Deus, mas sobre o homem incrédulo. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E ele diz, da mesma forma como Moisés tirava o véu quando ele se voltava para Deus. Quando Moisés estava diante do povo, após haver falado, Moisés cobria o seu rosto com o véu. Mas quando Moisés voltava-se para Deus, para falar com Deus ou para ouvir da parte de Deus, ele retirava, ele se descobria. Paulo está aqui fazendo uma comparação. Quando alguém se volta para Cristo, quando alguém é convertido por Cristo, o véu é retirado também. E aí qual é o resultado disso? Como resultado, nós podemos contemplar a glória de Deus. E à medida que nós contemplamos a glória de Deus, nós vamos sendo transformados. Diz o texto, com glória cada vez maior. Ou seja, não como aquela glória de Moisés que ia se desvanecendo, que ia diminuindo, que ia apagando. Mas nós agora, quando Cristo retirou de sobre nós o véu, nós podemos contemplar a glória de Deus. E ao mesmo tempo, o contemplar dessa glória, ele vai nos transformando. E a glória com que nós somos transformados, ela é cada vez mais intensa. Ela é cada vez mais nítida. E talvez uma pergunta muito útil fosse, como é que isso acontece? Como é então que nós podemos contemplar a glória de Deus e sermos transformados por ela? Será que nós precisamos de uma experiência mística? Será que nós precisamos passar 40 dias no cume do monte, esperando que a nuvem de Deus, a glória de Deus, seja manifesta? Não, Paulo está falando de perceber a glória de Deus através da leitura das Escrituras. O texto que nós lemos diz, quando eles leem a aliança, ou quando Moisés é lido, eles não entendem. Mas se Paulo diz que nós agora entendemos, então a lógica é, nós entendemos à medida que nós lemos. Nós entendemos, nós vemos a glória de Deus, nós somos transformados por essa glória, à medida em que nós vamos lendo, e agora com o coração, com os olhos e com a mente descoberta, pela graça de Cristo, nós podemos entender, e muito mais do que entender intelectualmente, nós podemos contemplar e nos deleitar na glória de Deus. Vamos ler então os próximos 6 versículos para nós caminharmos para o fim da nossa reflexão. Esses versículos falam sobre a glória de Deus revelada no Evangelho. Paulo já tinha falado bastante sobre a antiga aliança,
Agora ele vai falar sobre a glória de Deus na nova aliança, ou vai falar mais sobre isso. Capítulo 4, do versículo 1 diz: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, e não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não apenas a lei estava encoberta para os judeus. Por mais trágico que isso fosse, a lei foi dada aos judeus, mas eles não compreenderam a lei, e eles não compreenderam muito menos o fim a que essa lei se destinava. E Paulo aqui no capítulo 4 nos mostra que esta tragédia é ainda maior, porque não apenas essas pessoas não entendiam a lei, para a qual eles estavam encobertos, mas em relação ao evangelho também eles não podem entender, porque para estes o evangelho também está encoberto. Apesar do evangelho ser a revelação da boa notícia, para eles o evangelho era como um segredo incompreensível. Calvino fala sobre isso, ele diz que Deus se revelou de várias formas, mas nós não somos capazes de apreender essa revelação. E aí ele faz duas metáforas muito interessantes. Ele diz que por mais claro que seja o ambiente, se você for cego, você não vai enxergar nada. Então, tanto os judeus em relação à lei, quanto os incrédulos em relação ao evangelho, se eles não conseguem ver a glória de Deus na lei ou no evangelho, não é porque falta-lhes a luz. A luz está brilhando, a luz da glória de Deus está brilhando com toda a intensidade. O problema é que eles estão cegos. Depois Calvino diz também que para essas pessoas a revelação é como um labirinto. Existe um caminho, este caminho já foi revelado. Existe uma saída, essa saída já foi revelada. Mas sem entender a revelação, sem esse fio condutor, eles não conseguirão sair jamais do labirinto. E Paulo diz mais, por que essas pessoas estão cegas? Por que para elas o evangelho está encoberto? Versículo 4 diz, é porque Satanás cegou o entendimento dos descrentes. Veja que situação em que situação está aquela pessoa que não conhece a Cristo. Aquela pessoa sobre quem Cristo ainda não retirou o véu. Não apenas ela é cega pela sua própria inclinação pecaminosa, mas além disso, como que no requinte de crueldade, Satanás também cegou-lhes o entendimento. Satanás também obscureceu-lhes o entendimento. E se é assim a situação do homem perdido sem Deus, como é que nós, discípulos de Cristo, viemos a ver a glória de Deus no Evangelho? O versículo 6 responde.
Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós só podemos entender a revelação, nós só podemos entender a dignidade e o supremo valor da revelação. E só podemos enxergar o brilho da glória de Deus, porque Deus agiu nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. E tão sobrenatural quanto criar tudo do nada, tão sobrenatural quanto criar luz das trevas, foi Deus resplandecer em nossos corações e nos iluminar o entendimento. Eu gosto dessa palavra iluminação, que Paulo usa, porque ela é justamente o elemento final dentro da cadeia da revelação. Pensa aqui comigo. Deus se revelou aos seus servos, profetas e aos apóstolos. Ou seja, Deus trouxe para eles, ou Deus levou para eles a sua mensagem. Eles não teriam como descobrir, nós não teríamos como descobrir, se Deus mesmo não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, de se mostrar. Então, a revelação é quando Deus traz a sua mensagem para um homem, ou para um grupo de homens. O próximo elemento dessa cadeia é a inspiração. Para algumas pessoas das quais Deus se revelou, Deus também dotou-lhes com a capacidade de registrar, de escrever a revelação de uma forma perfeita, de uma forma correta, de uma forma que não havia erros, não havia equívocos. Então, nem toda revelação foi registrada, mas muito foi registrado e está para nós aqui na Bíblia. Então, existe a revelação e existe a inspiração. Mas, se nós fôssemos deixados em nosso estado natural, por mais que a revelação estivesse registrada em linguagem humana, nós ainda, como esses que nós lemos aqui no texto, estaríamos cegos para essa verdade. Portanto, Deus em sua bondade, deu-nos não apenas a revelação, deu-nos não apenas a inspiração, mas Ele deu-nos também a iluminação, que é a capacidade dada pelo Espírito para compreender o que foi registrado para nós por inspiração divina. E assim, dotados pelo Espírito Santo dessa iluminação, nós podemos não apenas entender a Bíblia intelectualmente, não apenas apreender o seu conteúdo, mas nós podemos ir além. Nós podemos inclusive ver a glória de Deus na face de Cristo. Como que nós poderíamos aplicar isso aqui, voltando para a nossa pergunta inicial? Quais são os objetivos que nós estabelecemos ou que nós deveríamos estabelecer para a leitura bíblica? O primeiro deles é que nós devemos ler a Bíblia não apenas para conhecer o seu conteúdo, absorvendo intelectualmente. Nós não podemos fazer da Bíblia a mesma coisa que nós fazemos com um livro de história, um livro de filosofia, um livro de matemática, quando nós temos algum interesse naquele conteúdo e nós estamos visando unicamente um enriquecimento intelectual. É bem verdade, já deu para perceber que muitos crentes parece que tratam a Bíblia dessa forma. Eles querem acumular a maior quantidade de conhecimento possível, de repente para debater com outros, ou para vencer uma gincana bíblica, ou para se exibir nas redes sociais, ou mesmo se exibir num púlpito como esse. É possível alguém fazer isso, mas não é recomendável. Nós devemos ler a Bíblia para contemplar a glória de Deus. Nós devemos ler a Bíblia para conhecermos a Deus mais intimamente. E o conhecimento de Deus não é algo meramente intelectual. Há um componente
de verdade que precisa ser apreendida pela mente. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus, ele é experiencial, ele é relacional. E é nesse sentido que nós lemos a Bíblia, não apenas para apreender o seu conteúdo, mas para contemplar a glória de Deus que nos foi revelada da forma mais completa e mais suprema na face de Cristo. Se você quiser saber quem é Deus, olhe para Cristo. Se você quiser saber quanta glória o nosso Deus tem, olhe para Cristo. Através das Escrituras, pela iluminação do Espírito Santo, você vai ser capaz de contemplar, mais do que narrativas, mais do que mandamentos, mais do que ensinamentos, você vai ser capacitado pelo próprio Deus a contemplar a sua glória e a crescer no verdadeiro conhecimento dele. Em segundo lugar, nós devemos ler a Bíblia para, além de contemplar nela a glória de Deus, nós sermos transformados por esta glória. A contemplação da glória de Deus, ela não tem um fim em si mesma. A contemplação da glória de Deus não atende a uma necessidade mística de experiências extraordinárias. A contemplação da glória de Deus, ela tem um fim prático, que é a transformação da vida. A transformação progressiva, como diz Paulo, com uma glória cada vez maior, ou como diz algumas outras traduções, sermos transformados de glória em glória. Na prática, como é que isso acontece? Mais ou menos assim. Todos nós já somos naturalmente adoradores, contempladores e admiradores das glórias deste mundo. Nós já somos naturalmente apaixonados pelas glórias deste mundo. E é quando nós nos dedicamos a contemplar a glória de Deus através da leitura das Escrituras, que nós vamos perdendo o encanto que nós tínhamos com as glórias deste mundo e vamos nos encantando cada vez mais com a glória de Deus. E à medida que nós vamos nos encantando com a glória de Deus e nos desencantando com as glórias do mundo, a nossa vida vai sendo transformada. Nós vamos sendo santificados à medida em que nós vamos reconhecendo muito mais valor em Deus do que no mundo. À medida em que nós vamos sentindo muito mais prazer em Deus do que aqueles prazeres que nós buscávamos no mundo. Portanto, a nossa leitura bíblica também precisa visar a transformação da vida e não apenas a informação, o acúmulo de informações na mente. E por fim, a leitura bíblica, ela deve nos capacitar para a missão. Se você lembra bem, esse texto fala sobre a defesa de Paulo no seu ministério. O versículo 6 do capítulo 3, Paulo diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Foi com essa leitura que eu iniciei a reflexão. Então, uma vez que nós lemos a Bíblia, contemplamos a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Um outro objetivo que nós precisamos levar em consideração é que essa leitura, essa contemplação, essa transformação, ela nos capacita também para nós ministrarmos a outros. É essa leitura, é essa contemplação e é essa transformação que nos habilita a nos envolvermos na missão e, de alguma forma, pela graça de Deus, contribuirmos para que outras pessoas venham a contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Obviamente que essa não é uma tarefa que nós fazemos sós. Essa é uma obra de Deus, é somente Cristo que pode retirar o véu. O que nós fazemos é pregar a mensagem, para que através da mensagem, Cristo possa fazer a sua obra, o Espírito de Deus possa fazer a sua obra. Que Deus então nos ajude, que Ele nos abençoe,
que nós sejamos cada dia mais motivados por Ele a lermos a Bíblia e fazer isso sempre com as motivações certas, tendo diante de nós os alvos corretos que o Senhor mesmo estabeleceu na sua palavra. Que Ele nos abençoe. Amém.